maior parte das pessoas que vieram estudar comigo o fizeram porque ouviram falar de mim como pessoa, de minha reputação como mestre de meditação e lama tibetano. Mas quantas teriam vindo se houvéssemos nos encontrado por acaso na rua ou nos conhecido em um restaurante? Pouquíssimas ficariam inspiradas a estudar budismo e meditação em virtude de um encontro desses. Ao contrário, as pessoas parecem inspirar-se no fato de eu ser um mestre de meditação vindo do exótico Tibete e ser a 11ª reencarnação do Trungpa Tulku. Desse modo, as pessoas vêm e buscam iniciação por meu intermédio. Buscam iniciação nos ensinamentos budistas e na Sangha, a comunidade dos mediadores que seguem o caminho. Mas o que realmente significa essa iniciação? Existe uma longa e grande tradição de transmissão da sabedoria da linhagem budista de uma geração de mediadores a seguinte, e essa transmissão está ligada à iniciação. Mas em que consiste tudo isso? Acho que vale a pena ser um pouco desconfiado a esse respeito. As pessoas gostariam de receber iniciação, gostariam de entrar para o clube, receber um título, adquirir sabedoria. Pessoalmente, não me agrada manipular as fraquezas dos outros, manipular seu desejo de conseguir alguma coisa de extraordinário. Certas pessoas compram uma tela de Picasso simplesmente pelo nome do artista. Pagam milhares de dólares, sem considerar se o que estão comprando tem algum valor como arte. Estão comprando as credenciais do quadro, o nome. Estão aceitando reputação e diz que diz como garantia de mérito artístico. Não há muita inteligência em um ato desses. Ou alguém poderia entrar para um clube, iniciar-se em uma determinada organização por se sentir miserável, sem valor. O grupo é pródigo e rico, e a pessoa quer alguém que o alimente. Ela é alimentada e engorda. Como esperava que acontecesse. Mas e daí? Quem está iludindo quem? O mestre ou o guru? Está se iludindo, inflando seu ego? Tem um grande rebanho de seguidores que foram iniciados. Ou ele está iludindo os seus discípulos, levando-os a pensar que se tornaram mais sábios, mais espirituais, simplesmente porque se comprometeram com a organização e receberam o rótulo de monge, yogi ou outro título qualquer. Há muitos títulos diferentes que se pode receber. Será que esses nomes, essas credenciais, nos trazem algum benefício verdadeiro? Será que trazem mesmo? Vamos encarar os fatos. Meia hora de cerimônia não nos leva à etapa seguinte da iluminação. Pessoalmente, tenho imensa devoção à linhagem budista e ao poder dos ensinamentos, e confio profundamente neles, mas não de um modo simplista. Precisamos nos aproximar da espiritualidade com um tipo de inteligência firme. Se formos ouvir o mestre falar, não devemos permitir que sua reputação e seu carisma nos arrebatem. Devemos, sim, vivenciar adequadamente cada palavra da palestra, ou cada aspecto da técnica de meditação que está sendo ensinada. Precisamos estabelecer uma relação clara e inteligente com os ensinamentos e com o homem que está ensinando. Essa inteligência não tem nada a ver com emotividade ou com a romantização do guru. Não tem nada a ver com a aceitação ingênua de credenciais que impressionam, nem se trata de ingressarmos em um clube através do qual possamos enriquecer. Tampouco trata-se de encontrar um guru sábio, de quem possamos comprar ou roubar sabedoria. A verdadeira iniciação implica lidar honesta e diretamente com nosso amigo espiritual e com nós mesmos. Assim sendo, precisamos fazer algum esforço para nos expor e expor os nossos auto-enganos. Temos que nos entregar,
e expor a qualidade nua e crua do nosso ego. O equivalente em sânscrito para a iniciação é abhisheka, que significa regar, verter, ungir. E para se verter, é preciso que haja um vaso onde o líquido vertido possa se derramar. Se nos comprometemos realmente, abrindo-nos para nosso amigo espiritual de maneira apropriada e completa, e transformando-nos em um vaso capaz de receber a comunicação do Mestre, então ele também se abrirá, e a iniciação ocorrerá. Esse é o significado de abhisheka, ou encontro de duas mentes, a do Mestre e a do discípulo. Essa abertura não envolve bajulação, nem tentar agradar ou impressionar nosso amigo espiritual. A situação é semelhante àquela em que um médico, percebendo que há algo errado com você, tira-o de casa, se necessário à força, e submete-o a uma operação sem anestesia. Você talvez ache esse tipo de tratamento um pouco violento e doloroso demais, mas depois começa a compreender o quanto a verdadeira comunicação, o estar em contato com a vida, custa. Doações em dinheiro a uma causa espiritual, contribuições em trabalho físico, envolvimento com determinado guru. Nada disso significa necessariamente que nos comprometemos com a abertura. É mais provável que esses compromissos sejam simples meios de provar que nos juntamos ao lado certo. O guru parece ser uma pessoa sábia. Sabe o que está fazendo, e nós gostaríamos de ficar do seu lado, do lado seguro, do lado bom, a fim de garantirmos o nosso bem-estar e o nosso êxito. Mas uma vez que nos apegamos ao seu lado, ao lado da sanidade, da estabilidade, da sabedoria, descobrimos para nossa surpresa que não conseguimos alcançar segurança alguma para nós mesmos, porque só comprometemos a nossa fachada, o nosso rosto, a nossa armadura. Não comprometemos a nós mesmos, não nos comprometemos por completo. Então, somos obrigados a baixar a guarda. Para nosso horror, descobrimos que não há lugar para onde correr. Somos surpreendidos no ato de nos esconder atrás de uma fachada. Ficamos expostos por todos os lados. O enchimento e a armadura que usávamos nos são arrancados. Não há mais lugar onde nos esconder. Chocante! Tudo é revelado. Nosso mesquinho fingimento e egoísmo. A essa altura, poderemos compreender que nossas tentativas desajeitadas de usar uma máscara sempre foram sem sentido. Ainda assim, procuramos racionalizar, para a satisfação do ego, essa situação penosa, tentando encontrar algum modo de nos proteger, de explicar nossa difícil situação. Olhamos para ela deste e daquele ângulo, e nossa mente se põe extremamente ocupada. O ego é muito profissional, espantosamente eficiente à sua maneira. Quando pensamos estar trabalhando no processo de ir adiante ao tentar nos esvaziar, surpreendemo-nos caminhando para trás, tentando nos sentir seguros, nos preencher. E a confusão continua e se intensifica até descobrirmos, afinal, que estamos completamente perdidos, que perdemos o chão, que não há ponto de partida, nem meio, nem fim, já que a nossa mente vem sendo soterrada por nossos próprios mecanismos de defesa. Nessas circunstâncias, parece que a única alternativa é nos rendermos e deixarmos as coisas serem como são. Nossas ideias engenhosas e nossas soluções astutas não nos ajudam, porque somos invadidos por um número excessivo de ideias. Não sabemos quais delas escolher, nem quais irão nos proporcionar uma melhor maneira de nos trabalhar. Nossa mente encontra-se superpovoada por sugestões extraordinárias, inteligentes, lógicas, científicas e sagazes. Mas por alguma razão, o número é grande demais e não sabemos que sugestão seguir. Assim,
Finalmente, talvez possamos abrir mão de todas essas complicações e deixar algum espaço. Talvez possamos simplesmente desistir. Esse é o momento em que Abhisheka, o ato de regar e verter, realmente acontece. Uma vez que estamos abertos e abandonamos de fato toda tentativa de fazer alguma coisa. Desistimos de todo o afã e sobrecarga. Por fim, somos forçados a realmente parar de forma apropriada, o que é um acontecimento raro para nós. Temos muitos diferentes mecanismos de defesa, moldados por conhecimentos que recebemos, leitura que fizemos, experiências por que passamos, sonhos que sonhamos. Finalmente, porém, começamos a questionar o que realmente significa a espiritualidade. É simplesmente uma questão de tentar ser religioso, devoto e bondoso? É tentar saber mais do que os outros? Tentar aprender mais sobre o significado da vida? O que significa realmente a espiritualidade? As teorias e as doutrinas conhecidas da Igreja de nossa família estiveram sempre à nossa disposição, mas por algum motivo não são essas as respostas que procuramos. Elas são um tanto ineficazes, um tanto inaplicáveis. Dessa maneira, nos afastamos das doutrinas e dogmas da religião em que nascemos. Podemos concluir que a espiritualidade é algo muito emocionante e colorido. É uma questão de explorarmos a nós mesmos segundo a tradição de alguma seita ou religião exótica e diferente. Adotamos outro gênero de espiritualidade, portando-nos, de um certo modo, tentando modificar nosso tom de voz, nossos hábitos alimentares, nosso comportamento em geral. Mas depois de algum tempo, essas tentativas artificiais de sermos espirituais começam a parecer desajeitadas e óbvias demais, familiares demais. Gostaríamos que esses padrões de comportamento se tornassem habituais, uma segunda natureza, mas por alguma razão, eles não se transformaram completamente em uma parte de nós. Por mais que desejemos que esses padrões de comportamento iluminado, entre aspas, passem a ser uma parte natural da nossa constituição, a neurose continua presente em nossa mente. Começamos a nos perguntar se tenho agido de acordo com as sagradas escrituras de tal e tal tradição, como é que isso foi acontecer? Deve ter sido consequência da minha confusão, naturalmente. Mas o que eu faço agora? A confusão persiste, apesar de seguirmos fielmente as escrituras. A neurose e o descontentamento continuam. Nada realmente se encaixa. Não estabelecemos uma ligação com os ensinamentos. A essa altura, precisamos efetivamente do encontro de duas mentes. Sem Abhisheka, nossas tentativas de atingir a espiritualidade resultarão apenas em uma imensa coleção espiritual, e não em uma verdadeira entrega. Temos colecionado diferentes padrões de comportamento, diferentes maneiras de falar, de vestir, de pensar, modos de agir totalmente diferentes, e tudo isso não passa de uma coleção que tentamos impor a nós mesmos. Abhisheka, a verdadeira iniciação, nasce da entrega. Abrimos-nos para a situação tal e qual ela é, e depois estabelecemos uma comunicação real com o Mestre. De qualquer modo, o Guru já está ali conosco, em um estado de abertura, e se nos abrirmos, se estivermos dispostos a renunciar às nossas coleções, a iniciação acontecerá. Nenhuma cerimônia sagrada se faz necessária. De fato, considerar a iniciação sagrada é provavelmente uma sedução a que os budistas chamam de filhas de Mara. Mara, que representa a tendência neurótica da mente, o estado desequilibrado do ser, manda suas filhas nos seduzirem. Quando as filhas de Mara participam de uma iniciação em que o encontro de duas mentes está de fato ocorrendo, elas dizem: "Você se sente sereno? Isso é porque você está recebendo uma instrução espiritual.
porque algo espiritual está acontecendo com você, algo sagrado. Elas têm vozes muito suaves, trazem uma linda e encantadora mensagem e nos seduzem, induzindo-nos a pensar que a comunicação, que o encontro das duas mentes é uma coisa fantástica. Então começamos a gerar novos padrões sansáricos da mente. Isso se parece com a ideia cristã de morder a maçã. É a tentação. Quando consideramos a bicheca sagrado, a precisão e a incisividade começam imediatamente a desaparecer, porque nós começamos a avaliar. Ouvimos as vozes das filhas de Mara dando-nos parabéns por havermos conseguido fazer uma coisa tão sagrada. Elas dançam à nossa volta e tocam música a pretexto de honrar-nos nesse momento cerimonial. Na verdade, o encontro de duas mentes ocorre de maneira muito natural. Tanto o instrutor quanto o aluno se encontram em um estado de abertura, no qual ambos compreendem que a abertura é a coisa mais insignificante do mundo. É totalmente insignificante, realmente ordinário, absolutamente nada. Quando somos capazes de ver a nós mesmos e ao mundo dessa maneira, a transmissão começa a ocorrer de forma direta. A tradição tibetana chama esse modo de ver as coisas de mente comum, Tamal Gi-shepa. É a coisa mais insignificante de todas, a abertura completa, a ausência de qualquer espécie de arrecadação ou avaliação. Poderíamos dizer que essa insignificância é muito significativa, que esse estado ordinário é verdadeiramente extraordinário. Mas isso não seria mais do que outra sedução tecida pelas filhas de Mara. Por fim, precisamos desistir de tentar ser alguma coisa especial. Pergunta: parece que não consigo desistir de tentar me sentir seguro. O que devo fazer? Resposta: você quer tanto se sentir seguro que a ideia de tentar não se sentir seguro se converteu em um jogo, em uma grande piada, em um modo de se sentir seguro. Você está preocupado em se observar, e se observar observando-se, e se observar observando o ato de observar-se, e assim por diante. Não tem fim. É um fenômeno bastante comum. O que se faz realmente necessário é deixarmos completamente de nos importar, é deixarmos completamente de lado essa história toda. As complicações que vão se sobrepondo, construindo um finíssimo detector de mentiras e também um detector para o detector de mentiras. Essas estruturas complexas têm que ser eliminadas. Você tenta ter segurança e, tendo alcançado segurança, tenta assegurá-la também. Essas fortificações podem se estender por um império infinito. Talvez tenhamos somente um castelo pequenino, mas o raio de ação da nossa proteção pode ser tão extenso a ponto de cobrir toda a Terra. Se você quer ter segurança total, não há, literalmente, limite para os esforços que pode empreender. Portanto, é necessário largar mão da ideia de segurança completamente e ver a ironia das nossas tentativas de nos assegurarmos, a ironia da nossa estrutura sobreposta de autoproteções. Temos que abandonar o observador do observador do observador, e para fazê-lo, temos que deixar de lado o primeiro observador, a própria intenção de proteção. Pergunta: não sei que nacionalidade citar, mas creio que, se fôssemos indianos, por exemplo, você não falaria conosco dessa maneira. Falaria? Quero dizer, é por sermos americanos e estarmos tão empenhados em fazer coisas que você precisa falar conosco dessa maneira. Se fôssemos dados a não fazer coisa alguma, a ficarmos sentados por aí, você não falaria conosco assim. Resposta: eis aí um ponto muito interessante. Eu acredito que o estilo em que os ensinamentos são apresentados depende do quanto aquela audiência específica está envolvida com a agitação materialista.
os Estados Unidos, atingiram um nível extremamente sofisticado de materialismo físico. Todavia, a possibilidade de um envolvimento com esse tipo de agitação não se limita aos americanos, é mundial, global. Se a Índia chegar ao estágio de desenvolvimento econômico que os Estados Unidos atingiram, em que as pessoas conquistaram e se desiludiram com o materialismo físico, os hindus virão assistir a uma palestra como esta. Nos dias de hoje, não acredito que haja público para esse gênero de palestra, exceto no Ocidente, porque as pessoas nos outros lugares ainda não estão suficientemente cansadas da agitação do materialismo físico. Ainda estão guardando dinheiro para comprar bicicletas, enquanto não podem comprar automóveis.